Oi, gente! Deixa eu começar essa live. Vamos nos organizar. Deixa eu ver aqui. Chamar o Lucas. Antes de chamar o Lucas, gente, boa noite! Vou botar aqui o Lucas pra gente participar. Antes de chamar o Lucas, né? Deixa eu fazer essa nossa introdução. Hoje a gente vai falar sobre a arte, né? O desenvolvimento da arte. Para quem está chegando agora no perfil, eu sou pessoa pedagoga, minha primeira formação é pedagogia, né? E depois minha especialização foi em psicopedagogia, educação especial também. E eu com autismo já há 8 anos. E agora estou pós-graduanda em arte terapia. Estou apaixonada pela arte terapia, sempre fui muito artística, sempre gostei muito da arte. E utilizo muito a prática artística no meu dia a dia, nos meus atendimentos. Acho que é primordial a gente trazer isso, principalmente para crianças neurotípicas. E o Lucas, ele também, além de ser um rapaz autista, ele é um grande artista. Ele trabalha com essa parte do desenho, da parte mais gráfica da arte. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, quem se sentir à vontade pode mandar as perguntas enquanto vai rolando a live. E aí a gente. Foi, agora é só esperar. Vamos entrando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Lorena. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas e eu estou honrado de estar aqui. Enfim, que bom, eu gostei bastante do convite que você me deu, hein? Pô, eu gostei bastante e eu estou gostando bastante de estar aqui, nesse momento aqui. Ah, que bom, Lucas. Muito feliz de você poder ter aceitado desse momento, estar aqui com a gente. Estou muito contente mesmo. Acho que é um assunto que a gente precisa trazer muito para as pessoas, principalmente nessa prática, né? Eu como profissional e você como pessoa com autismo, que pode trazer muito mais para a gente da realidade do que eu, qualquer outra pessoa, né? Então, hoje o nosso bate-papo todinho sobre a arte e o seu trabalho, que é maravilhoso. Eu não diria maravilhoso, por causa que não é nada, é só uma coisinha que eu faço. Ah, aqui não é nada. Olha, gente, ele. Olha, tá demais esse menino. É incrível, sim. E aí, eu queria saber de você um pouquinho da sua trajetória. Quando você começou a perceber que você tinha esse prazer no desenho, como é que começou tudo isso? Tá, primeiro, onde está a minha educação? Ah, ah, para quem não me conhece, eu queria dar um olá. Meu nome é Lucas Oliveira Romaldo, moro em São Paulo, capital, tenho 17 anos de idade, estou no terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, já estou terminando a escola, vou para a faculdade. Ah, E sou, obviamente, o criador e fundador da página Cartoon Lucas. E eu também eu também sou o criador desse carinha aqui. Ah, ah, e é uma honra estar com a Lorena aqui, que ela trabalha bastante com autismo, que eu já vi bastante na página dela, com música, com arte. Eu sei, e a arte, eu sei que é uma grande parte da sua vida, com seus pacientes, tudo mais. Como a gente vai perceber, somos bastante parecidos, por causa que a arte também está na minha vida praticamente quase todo dia. Mas se vai para pensar, a arte está em todo lugar. Por exemplo, no chão, no ar. A arte está em todo lugar e, obviamente, todo mundo percebe ela hoje em dia. Então, não é só a gente que percebe, mas todo mundo ao nosso redor percebe a grande arte que nós chamamos de vida. Sim, sem dúvidas. E quando foi que você começou a perceber
que a arte ela tinha esse papel na sua vida? Bom, como disse minha mãe aqui, eu já nasci desenhando, mas eu sei que é exagero dela. Ah, eu, primeiramente, como eu disse em várias outras lives que eu fiz, os meus desenhos só foram realmente se vinculando ao que são hoje em dia quando eu tinha 12 anos. Antes disso, era muito, digamos, eu já desenhava, obviamente, só que os meus desenhos eram muito, digamos, patéticos, parecido com esse daqui que eu faço aqui no Instagram. Só que os adultos sempre falavam que, mesmo assim, os meus desenhos tinham vida, ou tinha alguma luz que aparecia neles e que refletia para os seus olhos. Ah, eu nunca percebi isso, por causa que, assim, um artista, ele sempre vai julgar seu trabalho, sempre vai julgar, sempre vai falar que o ponto está errado. Para um povo, vai fazer tudo para um público que vai achar que a sua arte é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas não é. Nem toda a arte pode estar perfeita para o público, mas para o artista não tá. Eu não sou diferente. Muitas vezes meu trabalho final tá tipo, eu falei, tá bom, mas tem sempre algumas coisinhas que eu queria mudar. Mas como a Maria eu achei que gostou, eu falo, deixa eles gostaram mesmo. E assim, quando eu era pequeno, todos diziam que tinha uma vida, por causa que assim, eu sempre fazia, digamos, os meus desenhos, os personagens, em movimento. Mesmo que, tipo, levantando um braço para dar um oi. Eu nunca ia fazer, tipo, parado, assim, olhando pro nada. Eu sempre fazia em movimento. As pessoas diziam isso pra mim. É que eu não percebia na época. Eu nunca percebi isso antes. Até mas aí, quando eu descobri meu diagnóstico com uns 13 anos, eu comecei meu Instagram aqui. E os que eu fazia eram bem melhores do que eu tinha quando eu, tipo, eu tava no quarto ano, tipo, quando eu tinha 6, 7 anos. São bem melhores, tipo, se vocês verem, digamos. Eu fazia primeiramente num papel sujo e com caneta em vez de lápis. No caso que, para quem quer uma dica para desenho, aqui vai um conselho. Nunca comece suas artes com caneta. Sempre começam com a lápis, por causa que primeiro vai vir um esboço, depois vai vir um contorno, depois você tem que apagar o que você deixou por baixo do contorno e por fim a pintura. E a pintura para mim é o passo bem mais difícil do que parece. Pintar é bem mais difícil do que parece. Você tem que pintar entre as linhas. E você não pode deixar nenhum espaço em branco. E isso é muito difícil. Eu ainda erro ao fazer isso, mas eu tento revisar o máximo possível. Por isso que fica assim. Aí quando eu acho que tá bom o suficiente, eu coloco no Instagram e eu vejo as pessoas falando, nossa, Lucas, que incrível e tudo mais. Mas às vezes para mim é só um mero desenho que eu fiz. E assim, a minha trajetória na arte foi mais ou menos assim. Eu comecei com uns desenhos bem bestas, né? Mas que as pessoas diziam que tinham vida, por causa que era movimento. Depois foi uns desenhos melhores, por causa que eu já via, digamos, animações faz tempo. Desde que o Diecast já veio desenho animado, mas dessa vez eu prestava mais atenção. Depois de 10 anos que eu vi isso, eu prestava mais atenção, tipo, nas expressões faciais, nas linhas a mais que tinha no corpo do personagem. E eu percebi, nossa, como eu nunca percebi isso antes. E aí eu comecei a fazer melhor esses desenhos com a lápis, que eu achava bem melhor, por causa que eu podia apagar e fazer do jeito que eu quisesse. Aí eu comecei a fazer o contorno e, finalmente, a pintura. Então, mais ou menos essa foi a minha trajetória na parte do desenho, que acho que foi um dos meus maiores feitos na minha vida. E Lucas, de onde surgiu essa criação do Guaxinim Terra? Ele traz para você algum tipo de expressão?
Ou você simplesmente criou ele só para dar um apoio, suporte em algumas emoções, ou você realmente traduz através dele o emocional? O Guaxinim Té, mais ou menos, ele foi uma criação minha, só baseada nas opiniões da minha mãe. Por causa que, assim, eu não, a minha mãe falou um dia, para comemorar o dia 2 de abril, que foi ontem, né? Esqueci de falar, eu queria dar uns parabéns para todos no dia 2 de abril, que foi o dia da Constituição do Autismo. Ah, e a todos os outros que estão assistindo essa live, sejam vocês mesmos no mundo, por causa que se você der uma chance para o mundo vai te dar uma chance para você. Eu sei que parece tipo, muito filosófico, mas é bem fácil de entender, na verdade. Mas enfim, voltando ao Agostinho Terra. A minha mãe, ela me deu essa ideia de que é um personagem próprio meu, sendo autista. Aí eu falei, uma boa ideia. Eu comecei a pesquisar animais, por causa que obviamente eu não ia fazer pessoas de jeito nenhum, por causa que eu sou horrível desenhando pessoas. Até hoje eu sou ruim, eu sou mais, digamos, um cara de animais. E aí eu percebi que seria muito confuso fazer um personagem que já foi visto antes na televisão. Eu estou querendo dizer animais, por exemplo. Já vimos bastante coelhos, gatos, cachorros em desenhos animados. Eu queria um que nunca tivesse mais sido explorado antes. Tipo, talvez toupeiras, esquilos, guaxinins. Eu fui mais das partes que os americanos... eu fui na categoria de animais que os americanos chamam de vermins, ou vermes. São pragas, mais ou menos. E como nos Estados Unidos esses animais são considerados como pragas, eu achei muito bom mesmo. São animais, digamos, que são indesejados. Por isso que eu escolhi um guaxinim, por causa da aparência dele, que eu gosto bastante. Até hoje eu sempre fico fascinado com a aparência de um guaxinim real. E aí eu comecei mãos à obra no desenho. Eu comecei a ver algumas imagens de guaxinins, eu tentei imitar, só que eu fui, acho que, pro lado mais realista do animal. Eu quis uma coisa mais caricata, não realista. Então, primeiramente, eu tentei antropomorfizar ele, que, quem não sabe, antropomórfico é um animal que, digamos, pensa como um ser humano. E o Guaxinim tem a mente de um ser humano, só que de um autista também. Por isso que é Guaxinim. As cores dele são baseadas na bandeira das deficiências invisíveis, que é o girassol, e do quebra-cabeça do autismo, por exemplo, vermelho, o amarelo, o roxo, o azul e o preto, que são mais vistos na bandeira. E só um toque especial que eu dei nos olhos dele, que é um verde mais claro. Eu não sei justificar, mas eu achava que ia ficar muito bom, por causa que guaxinins, os olhos são mais castanhos. Eu quis uma coisa diferente de castanho. Então eu peguei o verde claro. Aí tá. Eu já tinha o design completo do personagem, só que tinha que dar personalidade para ele. De primeira, eu não vi personalidade nenhuma, por causa que é só um desenho e pronto, não vou usar de novo. Mas a minha mãe insistiu e insistiu. Então, eu peguei bastante inspirações de várias charges que eu vejo nos jornais. Por exemplo, Peanuts, Turma da Mônica. São várias histórias em quadrinhos que a gente vê hoje em dia. E charges não é diferente. Tem bastante humor nelas. Por isso que eu tento dar o máximo de humor às minhas charges. A personagem do Guaxinim Té é praticamente a minha. Ou de qualquer outro autista que gosta de música e que é dentro de metáforas. Já nas primeiras charges, eu vi que o pessoal gostou bastante do personagem e queria mais dele. Eu falei, bom, se o público quer, o público vai ter. Aí eu comecei a ver vários pedidos de fãs não, mas de seguidores meus, que queria que a gente fizesse tal coisa, fiz aquilo, tal.
eu fiz aquilo que eles pediram, mas ao mesmo tempo eu fiz outras charges de pensamento próprio, de convivências minhas. O Guaxinim Té, eu posso ter sido o criador do Guaxinim Té e da personalidade, mas é o Guaxinim Té que fala pelo povo autista no meu Instagram. Posso ter sido eu que, tipo, deu a personalidade, o criei, mas ele se desenvolveu, acho que por conta própria. Por causa que o público queria aquilo nele. E eu dei o que o público queria. Então, eu só deixei eu ir. É mais ou menos como se fosse um pai com um filho. Você ensina tudo pro mundo para ele. E aí, quando você vê, o aluno superou o mestre. Eu já vi essa frase num livro, muito legal. Mas, foi mais ou menos assim. Hoje em dia, o pessoal reconhece bastante ele quando se é autista. Você pensa nele. E eu espero que isso nunca mude. Por causa que eu quero que esse personagem seja reconhecido mundo afora. Eu tenho bastante planos para ele ainda. Só que para isso eu preciso de bastante coisa. Mas eu sei que eu consigo, né? Eu espero. Claro! E sem dúvidas ele consegue transmitir muito dessa personalidade, que além de sua é dele também, né? E trazer pra gente traduzir um pouco desses sentimentos que são importantes, que nem sempre a gente compreende tão fácil, né? Principalmente algumas questões que eu acho muito engraçado quando você faz, que é sobre essa ligação das metáforas, né? Como essa linguagem, e ele vai trabalhando em cima disso, ele vai explicando algumas coisas, eu acho isso muito interessante. Então é muito bom ver essa representação, é muito importante. Sim, as charges são normalmente baseadas em situações um pouco tristes que os autistas passam hoje em dia, que eu também já passei, isso aqui eu nunca percebi, mas alguns autistas percebem o que está acontecendo com eles. Mas eu tento pegar, tipo, eu tento dar uma reviravolta na situação. Quando, por exemplo, do carnaval, que foi em fevereiro, eu fiz uma charge do Guaxité baseada no carnaval. Eu vi que muitos autistas não gostam do carnaval, isso pode ser bastante chato pra eles. Eu, por exemplo, não gosto. Não é que eu não gosto, é que eu não ligo muito pra isso. Os autistas, eles se sentem realmente tristes com o carnaval, às vezes com raiva, eu não sei porquê. Acho que por causa da música. O Guaxinim, eu fiz a charge dele, tipo, com ele com uma máscara na mão e tipo, pensando, qual o sentido de carnaval? O que eu fiz foi dar uma reviravolta na história e nessa reviravolta ter uma piada cômica no final. Tipo, pegar uma situação triste, só que tornar ela engraçada e fazer entretenimento pro povo. Para que, tipo, por causa que se eu for bastante sério, bem direto com a situação, as charges ficariam até que um pouco depressivas. Ou tristes para certos autistas, né? Eu tento fazer o mais cômico possível as charges, para que tipo as pessoas se sintam felizes. E o que eu gosto disso é ver o sorriso das pessoas. Pelo menos quando, por exemplo, eu vejo tipo um emoji de sorriso assim nos comentários, eu já fico feliz. Isso é muito bom, né, Lucas? Mas aí você trouxe essa questão sobre até ser um pouco, né, depressivo, você não se sentir confortável, preferir que essa alegria, traduzir isso de uma forma mais alegre. A gente sabe que as questões de autismo, né, muitos autistas têm sim essas... caem em depressão, tem ansiedade, que é até natural, faz parte, né? Dei uma travadinha aqui. Como você percebe que a arte consegue trazer isso de uma outra forma? Ela consegue transformar esse sentimento. Em que momento você consegue trazer essa situação, né? Você faz pelo desenho, mas você consegue traduzir isso de outras formas artísticas, além do desenho gráfico?
Eu poderia, talvez, talvez pela música ou dança, mas como eu, não, eu praticamente nem danço, seria bastante provável. Música, talvez expressar as emoções pela música já é um grande salto, por causa que eu nunca toquei nenhum instrumento. Eu não, eu gostaria, mas eu não tenho interesse em fazer isso. Mas se eu soubesse, eu acho que eu acho que eu tocaria algumas cordas para tipo demonstrar talvez felicidade, tristeza, etc. Talvez pelo piano, violão. Eu sempre tive bastante interesse pelo trompete, mas eu desisti logo no pensamento, não sei porquê. Mas sim, a pessoa consegue demonstrar bastante sentimento pelos instrumentos. Eu percebi bastante músicas clássicas, principalmente que é meu tipo de música favorito, que eu consigo distinguir, às vezes, só pelos instrumentos que a pessoa usou para compor a peça, o que a pessoa estava sentindo. Por exemplo, tristeza. Tristeza, eu consigo bastante pensar no oboé. O oboé, quando você escuta tipo, de um modo bastante lento, você consegue perceber que as notas são praticamente de forma triste. Você sabe pelo menos o que é um oboé? Porque se você não souber... Oboé não, é o quê? É o de sopro? É mais um Não. instrumento praticamente um instrumento de sopro. É um instrumento de sopro, sim. Que quando você toca de um jeito bastante lento, é bastante triste. Eu já escrevi bastante Melancólico. é bastante triste, é bastante melancólico. Um de sopro que pode, eu acho que representar alegria infantil. Acho que é alegria infantil é a flauta. A flauta, quando se toca no ritmo bastante animado ou louco, pode simplesmente, fazer você se sentir um pouco alegre. Tipo, flauta ou flautim. Eu consigo ver bastante pessoas, digamos, pessoas felizes. Consigo imaginar isso. Pessoas felizes em um campo aberto. Enfim, esses são dois exemplos que eu poderia dar em relação a sentimentos na música que o compositor quis dar em relação a sentimentos. Sim, e a música ela tem muito esse poder, né, de trazer para a gente essa composição da dramatização, essa tradução do que a gente sente em questão ao emocional, né? A gente escuta e às vezes a gente pode ficar triste com a música, ou então muito feliz. Um exemplo disso é quando a gente não sabe inglês, mas a gente ouve a música e pela sinfonia dela a gente consegue sentir, né, o que ela está querendo dizer. E a gente vai levando, e a música clássica realmente ela levanta muito isso. Ela não tem ninguém cantando, né? É só ali os instrumentos falam. Então, é uma arte que a gente consegue trazer só no escutar, que é muito importante, a esse trabalho sentimental, né? Aí só fazendo uma inclusão aqui, né, do meu trabalho, quando eu estou na prática, na clínica, eu sempre pergunto aos meus pacientes, ou então para a família dos meus pacientes, qual é a música que eles gostam mais. Porque quando a gente escuta algo que a gente gosta, num dia que a gente não está bem, a gente consegue fazer as coisas um pouco melhor. A gente consegue tornar aquele momento um pouco mais confortável. Então, se você não está bem, você não acordou legal, você ainda vai fazer uma terapia, né? Às vezes você não está muito bem, aí você chega na terapia, talvez não seja tão legal, não seja o que você imagina. A música ela tem esse poder de transformar. E isso é muito bom. E aí eu queria saber de você também, em relação às artes, né, como um todo aqui. Desenho, dança, música, até mesmo a audição, a fotografia, que também é um estilo de arte muito bom.
eu queria saber de você se você percebe que a arte tem esse poder de desenvolver tanto a linguagem, a comunicação, enfim, as questões que englobam, né, o autismo, se elas conseguem fazer esse desenvolvimento. Antes de falar isso, eu queria dar um beijo para a Lauren aqui, que ela é filha da minha tia Leia. Um beijo, meu amor. Ela é uma fofa. Em relação a essa pergunta, dança ou fotografia, eu nunca tive uma área de conhecimento baseado nessas duas. Fotografia, nunca fui fã de fotografia. Eu consigo apreciar a fotografia, mas fazer fotografia, tirar uma foto, eu não tenho paciência de fazer isso, de tirar foto, eu não gosto. Dança, eu gosto bastante de musicais da Broadway, por causa que relaciona música com dança. Eu amo isso daí. Mas o que eu posso dizer bastante é desenho e música. Aí sim é minha área. Por causa que o desenho, digamos, o desenho para mim já fala por si só. Eu consigo simplesmente assistir a um desenho animado. Não precisa ter diálogo nenhum, mas eu já sei o que os personagens estão pensando. Tanto música quanto desenho, se você juntar as duas coisas, você consegue praticamente formar imagens em movimento com música. Um bom exemplo disso é o filme de 1940, da Disney Fantasia. Fantasia é mais ou menos uma obra de 2 horas que é tipo um concerto de banda, no qual tem várias composições clássicas, só que cada composição clássica conta uma história diferente, um segmento animado sem diálogo, é só música. A música às vezes combina. Quando você combina essa arte com a música, tipo, se torna uma coisa mágica. Eu realmente acho mágico. É um dos meus filmes favoritos. E para quem nunca ouviu falar, procura. É muito bom. Mas eu consigo ver que às vezes pode ser bastante chato para certas pessoas que não curtem música clássica. Por causa que é a obra toda. É a obra clássica toda. Não tem intervalos, é só música clássica depois de música clássica. Só tem alguns intervalos que o mestre de cerimônias apresenta a próxima obra. Depois que uma termina, ele apresenta a próxima obra e depois a próxima até a última. É mais ou menos assim. Sim. Na parte do desenho. O desenho, para mim, quando não se trata de música clássica, eu não consigo ver exatamente um desenho sem música, por causa que às vezes a música conduz a animação. Quando é um desenho sem música, tipo, tá acontecendo, eu só tô vendo imagens andando. Eu ainda consigo enxergar o personagem agindo, eu sei o que tá pensando, mas a música dá um tchan na história. É muito boa mesmo. Sim. Em relação aos desenhos que eu faço, eu simplesmente eu penso no personagem, numa ação e coloco no papel. Quando eu acho que o desenho ficou do jeito que eu quero, eu falei, pode mandar, por causa que daí ficou muito bom, pelo menos decente. Quando é um que eu acho não preciso de alguma coisa, eu apago tudo e recomeço do zero. Não importa se eu já tinha pintado antes. Eu jogo no lixo. Eu já fiz isso antes. E eu já fiz acho que umas 3 vezes. Em relação à música, tem bastante coisas assim na música que, se você pensar direito, você consegue praticamente formar imagens com a música. Se essa me permitir, eu gostaria de dar um bom exemplo. Tem um filme que eu conheço que é baseado nesse livro aqui,
que se chama Em Busca de Watership Down. É sobre coelhos. Uhum. É uma história sobre coelhos, só que tipo, parece uma história baseada em viagens romanas ou gregas. Por causa que os Sim. coelhos, eles são bastante antropomorfizados. Só que eu tenho que admitir uma coisa. Tanto o filme quanto o livro, às vezes, eu consigo ver que pode estar crianças. Eu mesmo nunca assisti o filme completo. Eu li o livro por causa que não tem nenhuma Uhum. imagem, mas o filme completo eu nunca assisti, só certas partes que não são violentas. É baseado em coisas Uhum. de guerra, entre coelhos, por causa que. E além disso, eu consigo compreender por causa que é a natureza. A natureza é brutal. Esses são só sobrevivendo a ela. Você consegue ver o Sim. filme do ponto de vista de um coelho. E eu acho isso bastante interessante. Aí, por exemplo, tem na trilha sonora do filme tem tem mais ou menos essa música aqui. Aí, se você me permite, estou usando o celular aqui, tentar imaginar o que você consegue escutar nessa música. Me faça se você está escutando, tá bom? Tá, vai, bota aí. Tá escutando? Tô. Uhum. Essa parte principalmente. ah, olha, de novo. Essa parte principalmente da música. Olha simplesmente essa imagem. Você vê o coelho. Aham. Então, Vejo. essa parte principalmente, a primeira. É que eu não vou colocar a música toda, obviamente, né? Só tô dando uma amostra. Eu consigo ver basicamente uma cena de voo. Se você prestar bastante atenção, você tem a sensação de voo de algum animal. Escuta. Sim. Parece que está voando entre as nuvens. O saxofone me leva para a parte do animal. Ah, o saxofone às vezes me lembra da parte das ondas. Ou seja, pode ser um animal marítimo que voa, ou seja, um pássaro. Que pássaro que vive perto do mar? Uhum. Gaivotas. Gaivotas, Sim. eu sempre penso em gaivotas quando eu escuto saxofones, não sei porquê. E é sério, eu não sabia disso até escutar essa música. E estranhamente, ah, estranhamente, tem uma gaivota na história. No livro, na história. E Tem mesmo. tem aqui uma descrição rápida dela, que é mais ou menos assim. Não era um gato. É que tá do ponto de vista dos coelhos, né? Por causa Sim. que eles estão numa campina e escutaram um animal e viram um dorso branco. Tá dizendo aqui, Uhum. não era um animal, não, quer dizer, não era um gato. A criatura no buraco era uma ave grande, de cerca de 30 centímetros de comprimento. Nenhum deles jamais tinha visto uma ave como aquela antes. A parte branca de seu dorso, que eles vislumbraram em meio à grama, era de fato apenas os ombros e a nuca do animal. A parte de baixo era de um cinza claro, da mesma cor eram as asas, que se afunilavam em longas penas primárias de pontas negras fechadas juntas sobre a cauda. Quer dizer que onde que era tipo assim a asa, a parte digamos daqui era cinza claro, as pontas das asas Sim. eram pretas. Aham. A cabeça da ave era de um marrom muito escuro, quase negro, e fazia um contraste tão forte com o pescoço branco que com o pássaro, ele parecia estar vestido com uma espécie de capuz na cabeça. A única perna vermelha escura que eles podiam ver terminava em um pé com membranas e 3 dedos poderosos com garras. O bico, virado ligeiramente para baixo perto da cauda, era forte e afiado,
Enquanto os coelhos olhavam, ele se abriu, mostrando boca e garganta vermelhas. O pássaro assobiou de modo selvagem e fez menção de atacar, mas ainda não se moveu. Enfim, essa é a parte que eles demonstram mais ou menos o pássaro, que é uma gaivota de cabeça negra, que é uma das minhas espécies de aves favoritas, desde que eu li esse livro. E só depois dessa música que você escutou, você consegue ver mais ou menos uma imagem de um pássaro ou uma gaivota voando sobre o céu entre o mar ou um campo aberto da Inglaterra. Eu pessoalmente consegui ver isso, né? Eu não sei sobre os outros, por causa que tem várias pessoas que podem ter uma interpretação completamente diferente da minha. Tudo bem, por causa que é a visão geral de Então, pessoas. Isso que você está trazendo pra gente é um pouco de sinestesia, né? É a sinestesia onde a gente trabalha através do som, o nosso organismo, né? Nosso cérebro consegue trabalhar através disso com imagens. Então, a gente sabe aquela história do eu ouvi uma música e essa música me lembrou um cheiro, me lembrou uma pessoa. É uma sinestesia, né? E isso, para quem é da área da arte, é uma coisa muito incrível, porque é uma junção muito... E é uma questão, quando a gente entra nas questões de aprendizagem, são muito interessantes, porque geralmente a pessoa que é sinestésica, ela aprende muito mais pelo movimento, pela forma que ela, pelo concreto, pelo que ela observa, né? Não é uma formação ali, uma aprendizagem formal do tradicional, sentar e escrever. Então, essa sinestesia acaba se tornando um meio da pessoa de aprender muito mais fácil, muito mais rápido, através do próprio organismo, de como ela percebe esses sons. Quando você me botou para ouvir a música, para mim, me levou muito mais para um lado sentimental. Quando eu ouvi, eu fechei um pouquinho o olho assim, eu senti mais essa calma. Eu imaginei um ambiente onde havia uma paisagem, onde havia uma caminhada. Como eu conheço o filme e o livro também, você conhece? Isso eu já tinha uma noção. Conheço. Há muitos anos que eu não vejo. E eu li no ensino fundamental o livro. Não, mas você sabe do filme que pode ser bastante sangrento às vezes. Ele é um livro, né? O livro nem tanto, mas o filme, ele traz uma emoção a mais ali. Bastante sangrento, mas é interessante. Pois é essa a percepção, né? O filme traz uma visão ali do que é a natureza para um animal. Como a gente fala, também tem aquele livro do A Revolução dos Bichos, né? Que é os animais se revoltando contra os humanos. Então é um pouquinho nessa vibe. E aí eu queria saber de você, em relação ao Guaxinim-Pé, quando você desenha, quando você cria, né, a situação ali do personagem, você se sente, você falou que às vezes você pega e joga fora, porque você não fica satisfeito, né? Você acha que essa questão de jogar fora é uma condição de uma frustração? Essa frustração, como você lida com isso? A minha frustração, eu não sinto muita frustração, graças a Deus, na hora da criação, por causa que se eu quero fazer um personagem, eu não ligo de quantas vezes eu fiz ele. Eu quero fazer de novo, só que de um jeito diferente. Às vezes, eu nunca me canso de desenhar um personagem que eu amo demais. Mas o que me frustra às vezes é quando uma pessoa no meu Instagram pede um personagem que, tipo, eu digo que eu tento fazer e eu tento mesmo. Eu tento de verdade, para tentar agradar a pessoa. Só que eu tento umas 10 vezes. Eu já tentei umas 10 vezes tentar fazer o personagem do jeito que a pessoa queria. Eu às vezes quase consigo, só que não adianta. Sai ruim. Às vezes é um ser humano. É por isso que eu tenho mais dificuldade. Por causa que o ser humano tem muitos detalhes, para mim, sem graça.
animais são, digamos, como vou dizer, mais fáceis de desenhar. Mas seres humanos, para mim, não dá certo. Eu já me decepcionei bastante tentando fazer o que as pessoas queriam e não consegui. E toda vez que uma pessoa pede um personagem assim humano, eu às vezes tento evitar. Eu tento, mas eu tento evitar para tentar fazer em um dia para ver se fica bom. Se não deu, paciência. Mas é quando é um pedido que um personagem que eu gosto, que é humano, aí sim eu vou tentar de verdade. Eu vou tentar com as minhas forças, por causa que é um personagem que eu gosto. Apesar de ser humano, é um personagem que eu gosto. Acho que tem bastante diferenças no rosto e no corpo que me fazem querer desenhar, por causa que vai por mim. Às vezes desenhar um animal é uma das coisas mais, digamos, libertadoras que você já sentiu, pelo menos para mim. Mas frustração, eu não gosto de sentir frustração, mas realmente eu sinto quando é uma pedido para uma pessoa fazer, só que eu não consigo fazer. E me baixa e às vezes eu sinto vontade de fazer. Quando eu acordo, nunca vem uma inspiração para mim no meio do dia. É só quando eu sinto um sonho bem doido com alguma coisa e eu quero colocar aquela coisa no papel. Eu penso bastante e aí quando eu terminei, fica quase do mesmo jeito que eu estava na minha mente. E eu amo isso, por causa que a maioria que eu faço é tudo de cabeça. Isso é o máximo, né? Porque você consegue traduzir o que você sonhou e botar no papel. Isso é muito bom. Você consegue trazer, recuperar situações. Eu geralmente esqueço todos os meus sonhos. Eu não lembro de nada. Então, para eu conseguir botar qualquer coisa no sonho é impossível. E aí, eu queria saber de você, em relação ao meio artístico, né? Hoje você é um profissional que trabalha com arte. Não diria Você é profissional, desenhista. eu sou um aspirante. Um aspirante, desenhista, roteirista. Você percebe que esse meio artístico, né? O meio ali de desenhistas, roteiristas, que é o que você gosta, é inclusivo? Você percebe que tem pessoas nessa área que são inclusivas ou você sente que você ainda está muito inovador nisso tudo, em relação ao autismo? Eu acho que na parte da arte tem muitas coisas que nós autistas percebemos mais do que alguns neurotípicos. Só neurotípicos assim, que fora do autismo, que estudou aquela parte de verdade, consegue perceber que a gente sabe sem ter estudado. Eu às vezes, gosto de repetir várias e várias vezes a mesma música, várias vezes, e nunca me canso. Vários artistas também são assim. Que tem certas partes que você vê, nossa, será que eu reparei isso da última vez que eu vi? Eu acho que não. Aí me impressiona cada vez mais e mais com aquela música. Neurotípicos gostam de ver a música, o filme, ou a pintura, falar, tá, eu já vi isso, agora vou pro próximo. Eles fazem isso para, tipo, ou para querer saber o propósito daquela música, ou para terminar logo. Nós autistas demoramos mais para ver, por causa que cada segundo importa. Daquela música importa para nós. Ou pelo menos para mim, por causa que eu tô falando de mim. Mas acho que tem vários autistas que pensam mesmo que eu. Só de dar uma olhada naquela música, nós já sabemos. Isso está acontecendo e que incrível. Neurotípicos, a maioria, principalmente aquelas que não gostam de música clássica, falam, tá, que chato, tá bom, eu já vi, agora chega. Eu nunca vou me cansar de música clássica. Nunca, e eu repito de novo, nunca. É que parece que nós autistas gostamos dos arranjamentos da música ou em pinturas. Nós gostamos de ver certos traços, eu gosto bastante. Eu gosto de ver, tipo, o que a cor significa. Tem algum sentido? Tem algum sentido aquela cor que o autor não, que
que o pintor teve? Será que ele quis representar alguma coisa do personagem? Será que ele quis representar tristeza? Será que ele está representando medo com aquela cor de roxo, amarelo, vermelho? Por causa que, como dizem, o vermelho é a cor da raiva. Eu demonstro mais a cor da raiva. Azul é mais, digamos, a tristeza, as lágrimas, a água que nós soltamos pelos olhos quando choramos. E eu normalmente relaciono isso com o caderno de cores que eu tenho, por causa que eu tenho no meu estojo várias cores assim, e tá o significado de cada uma. Por isso que eu uso bastante coisas no Guaxinim Té. E acabei de pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes, que veio na minha cabeça agora. O Guaxinim Té, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, o Guaxinim Té. O pelo dele é vermelho, viu? O vermelho mais ou menos representa a força, mas também pode representar fúria e raiva. Eu diria que pode ser meio a meio aqui no caso do Guaxinim, por causa que aqui, eu, por exemplo, eu tenho que ser honesto, que eu sou bastante temperamental. Eu posso bastante ficar com raiva com bastante facilidade, mas eu percebo que esse gostinho até baseado em mim pode ser também forte. Então, o pelo dele aqui, vermelho, representa mais ou menos a fúria e a força dele. O amarelo representa a liberdade e a alegria que eu sinto. Por causa que, apesar de ser temperamental, eu sou bastante, tento ser o máximo realista, ou pelo menos otimista o possível, por causa que eu não gosto de ser pessimista. Então, as partes em amarelo dele representam talvez a liberdade do autismo ou a felicidade da maioria deles. O rabo, não tem muita coisa para dizer sobre o rabo. Acho que para mim o rabo veio mais do quebra-cabeça, como eu disse antes, que é baseado nas coisas do quebra-cabeça. O rabo, eu não tenho muita coisa para dizer, mas eu achei que ficou bonitinho assim mesmo, com as listras. Eu gostei bastante. Mas enfim, o pelo central dele diz, acho que força, mas também uma força livre e otimista do mundo. Uma visão mais ou menos assim do mundo. É lindo! E como é do meio artístico, pode ser bastante. Pode ajudar bastante na inclusão de um autista na sociedade. Por causa que assim, talvez eles conseguem se comunicar baseado no som, na música. Por causa que vários autistas não falam, infelizmente, né? Não tem o dom da fala. Sim. E isso pra mim é muito triste. Mas eles gostam de se comunicar, às vezes, talvez com as mãos ou com a música. E pelo menos estão tentando se comunicar de um jeito diferente, que não seja o diálogo. Vai ser mais difícil entender isso sem diálogo? Vai, eu tenho certeza que vai. Mas se você tentar pelo menos um pouquinho, talvez você consiga entender o que o seu amigo autista está querendo dizer. Então, para você que é neurotípico, que está vendo essa live pela primeira vez, se um autista quer, tá fazendo barulhos para você, talvez ele quer sua atenção, você olha e se ele começar a, dançar ou escutar música, colocar música para você, escuta e tenta ver o significado daquela ação que ele está fazendo com você. Você pode até se surpreender vendo isso. Sim. Que lindo, não, realmente, Lucas. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente entrou em relação ao autismo, né? Em pessoas do nível 3, com dificuldade de comunicação, né? Necessidade de suporte maior do que o nível 1. É essa forma de se comunicar, né? Linguagem. Como a gente pode trabalhar a linguagem dessa pessoa? Porque ela tá ali, ela quer comunicar, ela quer falar, né? E as artes, elas podem trazer essa possibilidade. Então, você trouxe um ponto importantíssimo, que é esse, de eu, né, me colocando como profissional, observar esse paciente, o que ele está trazendo para mim. Então, se ele está trazendo uma música, se ele está trazendo um desenho, se ele está trazendo uma dança,
Um brinquedo que seja, conseguir traduzir isso para uma forma onde ele se sinta confortável. Então, acho que você levantou um ponto muito importante de que a arte ela tem esse poder, né? A massinha, a modelagem, outras formas artísticas, né? Como a costura, por exemplo, são muito importantes porque essa pessoa está se comunicando. Então, quando você fala do Guaxinim Té, você consegue mostrar pra gente que ele está se comunicando. Ele tem uma pelagem vermelha que traz essa forma dele de ter mais força, né? Às vezes ele é meio contrariado, ele fica bravo. Mas ele também é muito alegre, ele é muito otimista. Então você está dizendo ali que você é também assim, que você está botando isso nele. Então isso é muito bom. Quando eu perguntei da frustração, né? A gente na arte-terapia tem essa percepção de que o que importa durante a pintura, a arte como um todo, é o processo e não o resultado final. Às vezes o resultado final é feio mesmo. Não é legal, a gente não gosta, o desenho não é nada demais. Eu não desenho nada, sou péssima desenhando, mas eu tenho que desenhar por causa da pós. Mas o que equivale ali mesmo é o processo. Como a gente se sentiu nesse momento? O que fez a gente se sentir confortável? Se a gente estava triste? O que a gente botou no papel quando a gente estava triste? Né? Então, quando a gente fala, né, desse trabalho terapêutico, a gente tem que observar o que está sendo levantado ali durante esse processo de pintura, de escrita, de comunicação, né? Não o resultado final. O resultado final pode ser incrível, lindo, maravilhoso. Mas o que aquela pessoa está botando naquele papel através daquelas cores? Você levantou isso perfeitamente, assim, sem tirar nem pôr. Ficou maravilhoso. Uma poesia, falaram aqui, uma poesia. Realmente uma poesia. E é como você consegue trabalhar toda essa questão, é muito importante. Eu acho que você tem feito um papel enorme, né? Eu fico muito agraciada por você estar aqui comigo, por você ter essa troca comigo aqui, porque a arte ela tem esse poder. Você traduz a sua arte de uma forma linda. O Guaxinim Té é incrível. Então, você está falando aí que é um aspirante, mas logo, logo você vai ser um super profissional da área artística. Você já é, porque o que você faz é incrível, né? Então, que você continue, porque o Guaxinim Té é muito importante nesse processo. E aí eu queria que você falasse pra gente sobre esse desenvolvimento de pessoas com autismo. O que você pode dizer para pessoas autistas que estejam nos acompanhando, familiares de pessoas autistas, em relação às artes? Um conselho, como você pode indicar, né, o papel dessa arte na vida dessa pessoa? Bom, eu diria para os pais, principalmente, que é para prestarem mais atenção nas ações dos filhos, por causa que muitas pessoas não nasceram com dom de desenho que nem eu. E eu não nasci com dom também. Eu fui aprimorando. Eu não nasci com dom de desenho. Eu tive interesse de querer aprimorar e melhorar o meu dom. Por isso, eu continuei tentando. Aí eu consegui chegar no nível que eu estou agora. Então, eu diria para os pais que tentem ver o que seus filhos estão fazendo. E mesmo se não for pintura, pode ser por fotografia, dança, música. Eles estão tentando se comunicar, mesmo que vocês não entendam. Eu acho que essa parte da comunicação seria mais fácil com as mães, né? Por causa que elas têm o instinto materno. E elas já conseguem mais ou menos, elas têm uma ligação bastante forte com os filhos do que eu acho que do que os pais. Não que não tenha, obviamente, mas eu já vi bastante mais casos
que as mães ficaram até o fim com os filhos. Isso que é bom, né? Então, e para os filhos, para continuarem eles mesmos, por causa que tem sempre alguém que ama o real no seu coração no mundo por aí. Então, isso é o que eu quero dizer. E para antes de terminar, eu queria só dar uma sugestão para vocês para comprar minha revista. R$29,90. Tá no link da bio para comprar. E também tem a versão online, R$30 a versão online. Voltando. R$30, quer dizer, a revista, R$29,90 a versão online da revista. Obviamente, que nem se disse, é escrito por mim, ilustrado por mim. Só se eu tiver algum erro de ortografia é consertado pela minha prima, que é formada em letras. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Por favor, eu sei que não é muita coisa, mas cada centavo vai ajudar esse pequeno autista ajudando a tentar seguir seu sonho. E espero que vocês me ajudem. E que também eu estou contando com a ajuda de vocês, tá bom? Não me deixem na mão, por favor, né? Tenham dó. Essa aqui é a minha vida, essa revista fala da minha vida. E por favor, vocês acham que eu não sou importante? O autismo não é importante na vida de vocês? Vocês deviam se envergonhar. Quem não tiver essa revista aqui na sua casa, tá faltando um pedaço de vocês. Tá? E tá me magoando muito. Ó, eu tô chorando. Eu vou querer o Guaxinim também. Eu vou querer, além da revista, o amigurumi. Maravilhoso, Lucas. Adorei. Gente, alguém aí tem alguma questão? Vocês queiram trazer, falar alguma coisa? Aproveita esses últimos minutinhos enquanto eu vou falando aqui. A minha amiga tá aqui falando que você é o máximo, você é um grande rapaz, só elogios e você é mesmo. Muito feliz pela participação. Não é só isso. Você... também tem, por exemplo, camisetas. Camiseta. Branca ou preta. Também tem, deixa eu ver aqui, tem chinelos. Que máximo, chinelo. E canecas. Eu coloquei meu nome aqui e o desenho. Tanto é que a minha mãe está colocando aí o WhatsApp para quem quiser mais contato para conseguir uma dessas daqui. E eu espero espero mesmo que tenha, viu? Por causa que senão você vai me deixar muito triste. Eu tô chorando de novo. Boa. Eu já vou logo adiantar o meu já, que eu já era até adiantado e acabei terminando essa semana, uma confusão. Mas tem gente aqui falando que vai comprar, hein? Quero só ver todo mundo comprando. Porque o Guaxinim merece estar aí fazendo a fama dele, entendeu? Mas é isso, Lucas, estou muito feliz. Te desejo muito sucesso. Duas coisas para falar. Primeiro, a contracapa, o que diz aqui. Eu me lembro de quando criei o desenho da bandeira. Eu procurava trazer representatividade aos meus desenhos. Sempre que estava em transportes públicos ou filas, as pessoas não percebiam que eu tinha uma deficiência. Eu me perguntava por quê. Com o tempo, entendi que algumas pessoas não tinham suas deficiências reconhecidas. Assim, pesquisando mais sobre o assunto, vi que o girassol simboliza as deficiências invisíveis. Foi assim que criei o Guaxinim Terra. Ele é um autista, diferente de outros de sua espécie, e ninguém o reconhece como autista. Então, ele carrega uma bandeira com um girassol, promovendo consciência sobre o autismo, tornando visíveis as deficiências que merecem ser reconhecidas. Perfeito, Lucas, maravilhoso. E eu te desejo. Pode falar. E antes de terminar, eu queria dizer os nomes das pessoas
estão aqui até agora. A Renata Souza, 8810, a Leonete Forte, Hernandes Silvânia, a minha mãe, a minha tia Leia, a Luísa Catiane, Psicopedagogia com Amor Mi e Lunoshi, são as pessoas que estão aqui. Eu queria dar uma boa noite, boa tarde, bom dia para vocês que estão aqui nessa live. E é isso. Tenha uma boa noite de segunda. Que dia começar uma live em segunda. E que mal começar da semana. E que espero que tenha um bom final de semana a todo mundo. Maravilhoso, já adiantou tudo pro resto da semana. Adorei, Lucas. Beijo, Michele, que é minha amiga, tá aqui também. Beijo a todo mundo que ficou aqui com a gente, participou. Vai ficar gravado, tá? Vou colocar no feed. E só agradecer, Lucas. A sua mãe, qual o nome da sua mãe? Tá bem. Mas qual o nome dela? É Paula. Paula, agradecer a Paula também. Então, fico muito feliz e que você tenha muito sucesso na sua vida. Quero muito ver você aí, ó, fazendo muitas revistas do Guaxinim Pé. Porque eu quero ter, inclusive, o Guaxinim. Tem alguém que também falando que queria o Guaxinim, a Luísa. Luísa também quer o Guaxinim. É que, bom, isso aqui foi um presente. Não foi Foi um um presente. Mas, ó, tem gente falando aqui, ó. Que orgulho de você, Lucas. Você está fazendo minha noite maravilhosa. Tá falando aqui a Ana Migurumis que fez esse presente. Ela entrou aqui na live. Ana, eu gostei bastante. Muito obrigado. Valeu mesmo. Tchau. O máximo, Ana. Lucas, obrigada, tá? Espero que a gente possa fazer mais lives, tá bom? Uhum. Eu fico muito feliz e muito honrada por você ter participado, tá bom? Tá. Como eu digo, beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E não esquece de salvar a live, tá bom? Compartilhar também. Pode deixar. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um feliz final de dia, sei lá que dia você está assistindo essa live. Para vocês. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.